Olá, boa noite. Eu sou Carolina Fontana, sou orientadora educacional do Colégio Dona Clara, trabalho com ensino médio e nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Live das Profissões. Nós estamos conversando com profissionais que podem conversar, falar com os nossos alunos sobre a sua rotina, né, e ajudá-los nessa escolha. Hoje nós vamos conversar com Cid Marcos, jornalista, uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer e acompanhar. Vamos ver se o Cid já está aí, acho que ele já chegou. Falar um pouquinho desse universo, falar um pouquinho de tudo que aconteceu aí nos últimos anos em relação ao jornalismo. Ei, Cid, deixa eu ver se o Cid está aí. Deixa eu achar eu aqui, porque eu não estava achando eu não. Chegou! Tá, viu? Tudo bem, querido? Tudo jóia. Primeiro eu Eu quero tava, não tava, agradecer. eu não estava me achando aqui, não. Eu quero agradecer a você, viu, Cid, por aceitar o convite para conversar um Tá, pouquinho, falar um pouquinho da sua experiência, da vasta experiência, né? E falar um pouquinho da rotina de um profissional que resolve fazer o jornalismo, viu? Eu queria tá. que você, primeiro eu quero te agradecer, como agradeci, mas antes de mais nada, você falasse pensando que você está falando para um jovem que está aí escolhendo a sua vida profissional. A gente sabe, né, que os alunos do ensino médio têm 16, 17 anos e precisam fazer essa escolha. E isso é algo que fica ali no universo, né? Muitas vezes a gente tem alunos que já sabem o que pretendem seguir e outros que não. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Como que foi essa escolha? Como que surgiu para você o jornalismo? Se é algo que começou quando você era criança? Se alguém te influenciou? Como que foi isso para a gente? Conta Não, aí para assim, mim. na verdade, muita gente sempre costuma falar assim, eu quando era criança, eu pensava nisso, pensava naquilo, ou não. Isso eu falo para todo mundo. Eu, quando era criança, eu pensava em ser criança, quando eu for adolescente, pensava em ser adolescente. Nunca parei para pensar no que eu faria. De faculdade e tal, deixei para isso ficar mais para cima da hora. E ali eu fiz assim. Na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse ser jornalista. É aquela história assim. Depois que eu fui descobrir que eu nasci para isso. Mas até ali eu queria viver minha vida de criança, de adolescente, aproveitar minha vida e tal. E nunca fiquei assim, o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Quando chegou a hora certa, eu comecei a ver, a pensar o que eu poderia fazer. E assim, E a hora certa foi o ensino médio? foi no ensino médio, já chegando perto do vestibular e tal, enfim, no ano que eu terminaria o ensino médio para fazer vestibular, né? E aí eu levei algumas coisas em consideração, assim, o que eu gosto de matéria? Matemática eu detesto, sou péssimo. Química nem me fala. Aí eu comecei por exclusão, na verdade. A verdade é essa. Comecei por exclusão. Aí eu falei, pô, eu gosto de história, eu gosto também de português e tal. Até me dou bem no português, né? Porque é muito importante, o jornalista precisa saber o português correto, né? E assim, fui olhar o que que tinha. Tem comunicação, o que que tem? Tem publicidade, relações públicas, jornalismo. Eu falei assim, jornalismo deve ser bacana. E quando eu passei no vestibular e comecei a faculdade, ali eu vi que eu estava onde eu realmente devia estar, mas isso eu fui só perceber quando realmente eu entrei, né? Eu falei assim, pô, eu fiz a escolha certa, eu não nasci, não cresci pensando em ser jornalista. Muita gente gosta de falar isso até para poder ficar mais bonitinho, né? Glamorizar o negócio. Eu nasci, eu sonhava em ser. Eu, assim, quando eu percebi que eu nasci para ser jornalista, eu estava na faculdade, vi que eu gostava muito. E Entendi. dali eu percebi uma coisa que aí sim é verdade, isso estava no meu inconsciente. Eu, quando era menino, quando era criança, eu via televisão e eu ficava assim, achava o máximo, achava muito legal ver um repórter no lugar tal, falando disso, falando daquilo, eu achava isso legal demais. Só que isso nunca, eu ainda criança, adolescente, isso nunca me fez pensar que eu queria fazer jornalismo por isso. Mas depois, na faculdade, depois que eu falei assim, pô, eu nasci para isso aqui, né? Eu nasci para isso, eu fui descobrir na hora certa, ainda bem, enquanto eu tinha que ser criança, eu fui criança, adolescente foi adolescente, nasci para isso, e aí eu Ô, falei, gente, Cid, não, esse detalhe é curioso, cara, porque eu falei assim, gente, eu cresci, eu pequeno, adolescente,
Eu vendo os caras fazendo matéria, o cara aparecendo numa guerra, o cara aparecendo numa história contada, alguma coisa. Eu achava isso o máximo. Só Entendi. que, né, como eu ligar, isso eu quero minha profissão, não, mas depois eu falei assim, eu nasci para isso, por isso que eu gostava de ver esses repórteres fazendo isso. Nasci para trabalhar em TV, nasci para ser repórter de TV. Eu descobri isso na hora certa. Mas aí tem uma coisa que eu acho tão interessante, você está falando, eu vi que uma pessoa colocou aí sobre a sua espontaneidade. E é muito interessante a gente perceber que no ensino médio, muitos dos nossos alunos ainda não tinham parado para pensar. Então você está dizendo para eles uma coisa assim, não é problema a gente ainda não ter parado. O momento é esse, né? É agora que você precisa começar a descobrir. E a outra coisa que me chama muita atenção na sua fala é a questão da habilidade. Eu sei aquilo que eu tenho habilidade, eu sei aquilo que eu não gosto tanto. E isso é fundamental para uma escolha profissional, né? Outra coisa que Sim. eu acho que você traz para a gente essa reflexão, porque a gente recebe jovens muitas vezes angustiados, porque eles ainda não sabem o que fazer. Como se essa escolha precisasse ser feita lá na infância. E quando eu te perguntei se você já tinha pensado nisso, claro que a gente sabe que tem crianças e jovens, ou que por influência, ou por admiração, ou por já perceber aquilo que realmente gostam, eles já teriam esse caminho. Mas é permitido fazer essa escolha quando você chega no ensino médio, né? E eu acho que isso é muito legal, porque a gente percebe hoje uma angústia muito grande quando um aluno entra no ensino médio e fala, nunca parei para pensar, eu não sei fazer nada. Não existe Isso isso, nunca a me. gente tem habilidades, né? Não, isso nunca me preocupou de verdade mesmo, nunca me preocupou. Eu sabia que tivesse que ser e acontecer. E aquilo que eu falei, eu vivi minha vida de criança, vivi de adolescente, estudei, adolescente gostava de sair, enfim, com os amigos, estudava também e tudo, mas nunca fiquei ali bitolado, nossa, o que eu vou fazer? Porque eu acho assim, quando você nasce para uma coisa, essa coisa bem cai no seu colo também, entendeu? Assim, quando você vê, você fala assim, pô, tô no lugar certo. E como foi que você percebeu que estava no lugar certo? Você falou que na graduação você já descobriu, que você percebeu o seu prazer. E isso aconteceu quando na graduação? Porque eu ouvi Ah, aqui não, mais no foi logo. meio, como que foi isso? Não, foi logo no início, assim, foi logo eu fazendo vestibular, para te falar a verdade, assim, porque assim, eu gosto tanto de ler, sempre gostei de ler livros e tal, sempre gostei de ver filme, vi muito filme a vida inteira e tal, gostava dessa coisa de televisão, gostava de coisa de imagem, eu fiz cursos de fotografia, eu já gostava dessas coisas assim. Então, assim, quando eu percebi que eu estava no lugar certo, eu falei assim, gente, eu gosto de história, eu vou contar histórias assim de pessoas e tal. E isso vai me fazer vai me deixar feliz pra caramba. É, eu Aquilo que eu te falei é muito importante, porque assim, nessa hora, logo no primeiro ano, nos primeiros meses da faculdade, eu falei, gente, eu já gostava disso aqui, eu não sabia. Uhum. Eu lembrei do Pedro Bial cobrindo uma guerra, que eu vi, falei assim, eu lembro essa imagem, eu lembro ele cobrindo uma guerra, não lembro qual guerra era, se do Golfo, não sei. Eu não sei, ele cobrindo uma guerra, o muro, a queda do muro de Berlim também. Eu vi e falei assim, nossa, que legal esse cara ali e tal, só que aquilo nunca me levou a refletir que eu queria fazer aquela profissão. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, pô, eu queria isso, bicho, assim, ainda bem que aconteceu, e graças a Deus aconteceu. E aí, para mim, deu tudo sempre muito certo, e eu falei assim, eu tô na profissão certa, eu tô onde eu quero estar, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer. Nem eu sabia que eu gostava tanto de fazer televisão, nem eu sabia. E hoje já tem alguns anos aí uma estrada, só que você falou que você descobriu no ensino médio. Você disse que nesse momento você descobriu e não sabia que amava tanto. Mas o curso de graduação, muitas vezes, ele traz para a gente desafios, né? Muitas Sim, vezes o curso de graduação, ele traz um conteúdo que você quer estudar, que você quer meter a cara, e no caso do jornalista, eu imagino que seja, e fazer jornalismo de verdade. O que foi mais desafiador no curso, na graduação? Lembra quando você estava lá, assim, o que foi mais difícil? Porque você descobriu o prazer e descobriu o seu lugar. Mas que hora você falava assim, nossa senhora, eu vou ter que fazer isso? Como que foi que isso aconteceu? ô, Carolina, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente nasce para aquele negócio,
porque eu nasci para, assim, quando você nasce, isso acontece. Aí não tem jeito. Eu não, assim, eu não tive, posso dizer que eu tive dificuldade nenhuma. É claro que tinha uma matéria ou outra que eu não gostava ali e tal, mas era muito pouco porque eu procurava levar, prestar a atenção possível, principalmente nas matérias que seriam mais funcionais para mim no dia a dia de jornalista e tal. Tinha aquela coisa de sociologia, de muita coisa para ler e tal, de filosofias e tal. Mas eu, para te falar a verdade, gostei do curso todo, de todo jeito, assim, eu gostei do curso. Então, eu para tentar explicar, isso é complicado porque assim, eu acho que eu fujo um pouco dessa curva porque todo mundo fala aquilo, lá eu pensei a vida inteira em ser, Uhum. eu, o que eu posso dizer é o seguinte, o que você nasceu para ser, você vai ser, o que vai acontecer. E É, e é, e é- para ser e acontecer, isso é um diferencial, porque hoje, Cid, você ocupa um espaço, né, no mercado do jornalismo, assim, muito respeitado, são muitos anos. Você passou por grandes empresas, hoje você está em uma outra grande empresa, né? E o que eu acho muito bacana ao acompanhar o trabalho do jornalismo, essa necessidade, na verdade não é necessidade não, como é importante que você consiga trazer a notícia de uma forma. Como que é isso? Que a gente ouve falar de fake news demais hoje em dia, a gente ouve falar de ter algum partido. Como que é para você? O que que é fundamental hoje para um jornalista? Assim? O que que é aquilo que não pode faltar para um jornalista de sucesso e ocupar o lugar que você ocupa hoje? não, assim, a técnica para se fazer existe, né? Você pode aprender a técnica, mas para ser jornalista tem que ter muito mais do que essa técnica de fazer aquilo ali que se ensina na faculdade. Às vezes a pessoa quer ser, não vai conseguir ser porque pegou a técnica, mas não tem o olhar do jornalista, não tem, de repente, a ideia que o jornalista precisa ter, porque na verdade o jornalismo ele é aquela coisa de uma profissão que tem que ser ligada às causas da coletividade, né, da sociedade. Então, o jornalista tem que ter esse comprometimento, né? Quando ele escolhe a profissão, ele tem que escolher isso pensando que aquilo que ele vai fazer, de que forma que aquilo pode contribuir com a sociedade, né? Com as pessoas de forma geral. E isso, na verdade, alguém pode dizer que é clichê, que é utopia e tal, mas não é. Eu acho que isso aí é espírito público que o jornalista precisa ter. O jornalista, ele, por fim de tudo, ele é um mediador ali da sociedade com o poder público, é o jornalista que vai cobrar enfim, para a sociedade, é o jornalista que vai perceber um erro, vai em cima, é o jornalista que vai estar transmitindo o que um governante vai estar falando para todo mundo ouvir. Então, ele precisa estar preocupado em chegar o mais perto da verdade possível, porque é difícil chegar na verdade, né? Mas o mais perto possível, ser o mais fiel possível, não mentir, não dizer fatos errados. Aí você falou de fake news aí, isso aí virou um grande problema, né? Virou um grande problema esse negócio de fake news, porque todo mundo põe o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E isso acaba comprometendo uma notícia errada, ela mata pessoas, né? Ela traz muitos problemas para outras pessoas, tem um reflexo muito grande. Então a responsabilidade do jornalista, antes de tudo, ele tem que ter essa solidariedade. Ele tem que ter essa solidariedade. Porque, não vou mentir, você trabalha muito, você trabalha demais às vezes. Às vezes não, sempre. Eu tive um chefe que falou comigo assim, você tem filho? Esquece seus filhos, você não vai ver seus filhos. Você tem pai? Tem mãe? Tem. Esquece seu pai e sua mãe, você não vai ver seu pai e sua mãe. Você é casado, só esquece que não vai ver sua família. Jornalista fica o dia inteiro, repórter o dia inteiro fica na rua, e na redação, e na rua e tal. E realmente foi muito assim durante muito tempo, e é assim, a gente trabalha muito. É sábado, é domingo, é feriado, é Natal, é Réveillon, é Semana Santa. Por isso precisa se gostar muito e ter essa empatia. E pensar que o jornalismo é uma profissão de muita responsabilidade, porque o jornalismo é democracia, ele está ligado, ele anda junto da democracia, né? Ainda mais nos dias que a gente vive hoje, né? Essa polarização política e tal, que tá difícil, inclusive, ser jornalista nesses dias, porque se você dá uma notícia que o fulano, que é partidário do político tal, não gostar,
Ah, isso vai te lembrar, né? E aí E você está acaba indo falando, para sua vida pessoal também, né, Cid? acaba indo. Então, assim, você tem que. Na verdade, você tem que ter, você tem que ser fiel e colocar a verdade, chegar o mais perto da verdade possível, ser fiel. E isso que eu falei de que quando você vai fazer uma matéria, no caso, eu como repórter, você vai fazer uma matéria, tentar contribuir com a formação da sociedade, né, do cidadão, pensar essa matéria vai ajudar de que forma, o que de bom eu vou trazer para a sociedade colocando essa matéria no ar. Eu acho que isso é importantíssimo no jornalismo, apesar de que não acontece sempre, nem toda hora, porque tem toda essa correria hoje em dia, vamos dizer, porque já tem internet, redes sociais, então é notícia atrás de notícia o tempo inteiro. Então, muitas vezes acontece alguma falha e tal por causa disso, mas eu acho que, na maior parte das vezes, quando puder manter, ser fiel dessa forma e saber que você, repórter, você acaba sendo os olhos da sociedade, o mediador, o cara que vai mediar essas questões todas, porque assim, o repórter, no caso, como eu sou, a gente vive a vida da cidade, a gente vive a vida do país, a gente vive tudo, Ô, de bom e de Cid, ruim. conta um pouco isso tudo que você está falando, mas você tocou num tópico aí que eu acho que é muito importante que se saiba. Quando você falou, eu não vou ter muito tempo para minha família, eu não vou ter muito tempo, né, para os meus filhos, para os meus pais. Para muitas pessoas, né, o jornalismo, algo que envolve uma exposição maior, pode estar relacionado a glamour, né? E É. eu imagino que você falou, né? São horas em pé. Como que foi para você? O que que foi para você mais desafiador, principalmente em relação a aqui em BH, é mercado, não é mercado? Porque a gente está falando, se a gente pensar no nosso público, o nosso aluno de Belo Horizonte, o que que você diria para ele? Assim, o que que para você foi essencial para você estar onde está hoje, para ocupar o lugar que está hoje? E quais foram os sacrifícios, quais foram os desafios? O que que você diria para o nosso aluno hoje? Bom, no meu caso, quando eu entrei para o jornalismo, eu não conhecia ninguém de jornalismo, né? Então, assim, eu cheguei aquele grãozinho de areia que eu não conhecia ninguém e fui arrumando meu espaço da melhor maneira possível. Aquela coisa da peixada comigo não aconteceu, porque não tinha como acontecer, porque eu não conhecia ninguém. E eu, assim, na faculdade, o que eu fiz? Eu falei, pô, gosto disso aqui, gosto muito e tal. E já bem no começo eu procurei definir, bem no começo mesmo, eu acho que no primeiro ano eu já tinha definido se eu queria fazer rádio, se eu queria fazer jornal impresso, se eu queria fazer TV. Eu falei, eu quero fazer TV, bicho, tal, eu quero fazer TV e tal. Pô, legal pra caramba, quero fazer TV, quero fazer TV. Eu defini isso, daí pra frente, o que eu fiz? Eu já procurei, o quanto antes, um estágio para mim em TV. Então, assim, meus 2 últimos anos na faculdade, eu fiz um estágio na Rede Minas de televisão. Eu fui estagiário, isso ajudou muito, porque eu aprendi na prática, né? Eu aprendi na prática por 2 anos seguidos, tanto que quando. Aí dali pra frente a coisa andou, deslanchou, porque deu tudo certo, graças a Deus. Quando eu terminei o meu estágio na Rede Minas, já fui contratada. Aí fiquei ali, aí dali já fui para outra emissora e fui indo, e a coisa sempre deu muito certo, graças a Deus. Mas eu acho que o mais desafiador para mim foi realmente chegar num mercado onde eu não conhecia ninguém. A Entendi. dica que eu dou é a seguinte: entrou na faculdade, já olha ali o que que você quer fazer do jornalismo. Pô, eu quero trabalhar em algum veículo de comunicação. Ah, eu quero ser assessor de imprensa. Ah, eu quero mexer com mídias sociais. Enfim, é definir o quanto antes, buscar um estágio o quanto antes para se preparar para isso, né? Porque isso vai te dar um aprendizado muito grande. E aí você continua naquele caminho que você traçou. E o jornalismo tem muitos caminhos, né? Só aí você Tem. citou três rapidinhos, assim. Então, E e hoje tem como que. mais, né? E tem muito mais, não tem? Hoje tem muito mais. O que que você diz hoje para esse jovem? Porque você viveu também uma mudança muito grande no jornalismo, né, Cid? Você já Sim. está há alguns anos no mercado, você já é respeitado, valorizado, tem vários prêmios nacionais. E como que é isso, assim? Você viveu uma transição da comunicação. Como que foi isso para quem está atuando? Porque a gente sabe que essa galera vai entrar no mercado, mas também vai viver mudanças. E para você, como que foi isso?
Você fala com relação às redes sociais, né? Que hoje é o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, né? É o que nós estamos fazendo, inclusive. E eu, inclusive, por causa disso, por causa dessas redes sociais, comecei a fazer um MBA em jornalismo digital para poder ver se eu aprendo um pouquinho, porque a gente está dentro de uma caixinha que a gente está lá acostumado com aquilo ali. No celular não existia, aí de repente começou a existir, era bom para telefonar. Só que você ligava e recebia ligação. Hoje não, hoje você trabalha no celular, né? Então é toda uma leitura diferente. Então eu acho que a pessoa tem, o desafio é você primeiro entender essa linguagem que para esses jovens vai ser a coisa mais fácil do mundo. Eles já nascem com o celular na mão, vamos dizer assim, né? Então para eles isso é fácil. Mas ao mesmo tempo eu falo do caminho inverso, porque ao mesmo tempo que porque eles hoje vão assistir muito mais coisa no YouTube do que ver um jornal na TV. Vão procurar muito mais, selecionar muito mais o que eles querem pelo celular, né, pelas redes sociais e tal. Então, assim, eu até falo do caminho inverso. Então, quem quer ser um jornalista hoje tem que pensar que o mundo não é só isso aqui, não. É só ter, apesar de que esse espaço que está sendo conquistado e vai conquistar cada vez mais, mas quem está começando hoje e quer fazer o jornalismo precisa entender também a importância do rádio, a importância da TV, até porque dá para se conciliar TV com a internet. Você pode ter uma TV web, tem hoje os podcasts, enfim, para questões de rádio. Então, mas é entender antes a importância do rádio, da TV, a importância que teve o jornal impresso, porque o jornal impresso está passando um aperto danado, né? Porque o jornal impresso, você imprime hoje aqui, a notícia vai sair amanhã. Só que o que aconteceu de manhã, já saiu de manhã mesmo na internet. Exatamente. Então é uma dificuldade. Tiveram que repensar muito e o jornal impresso realmente perdeu muito espaço. Agora, eu acho que é entender a linguagem da internet, como é que o jornalismo pode ser feito na internet, entender primeiro que internet, colocar uma notícia na internet, qualquer informação, por menor que seja, tem que tomar muito cuidado. E aí na profissão a coisa aumenta muito mais, porque a sua responsabilidade como profissional ela fica muito maior, né? O que você está falando ali, para muita gente, vai ser lei. Aí ele falou, o cara falou, você tem credibilidade, o cara falou, então é isso. Eu cito um exemplo aqui, não de jornalista, mas assim, essa questão de fake news. Uma mulher aqui em Minas Gerais que soltou um vídeo aí no WhatsApp aí, falando que a prefeitura de Belo Horizonte estava, em vez de enterrar as pessoas mortas por Covid em caixões nos cemitérios, estava enterrando caixões com pau e pedra. Ela soltou esse vídeo, falou isso e tal, esse negócio correu por aí, viralizou. O que aconteceu com ela? Está respondendo, a Polícia Civil foi em cima, está respondendo criminalmente, pode ser presa. Cid, então eu acho que importante. Nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante dizer aos jovens sobre a responsabilidade sobre as suas ações. Isso, independente de ser jornalista, né? Sim. Mas como nós estamos falando da sua profissão, gente, isso fica ainda mais... isso precisa ser levado como um princípio profissional, né? Um princípio de vida, na verdade. Mas não dá para você soltar uma notícia que ela não tenha credibilidade, que a fonte não seja segura, porque você responde, né? Você responde pelo que você está dizendo. Como um jovem também responde quando coloca qualquer coisa que ele quer na internet. Muitas vezes a gente faz essa conscientização, inclusive com os nossos alunos, né? A rede social é sua, porém você está dizendo algo ali que é para todo mundo ver. Então esse é um cuidado que é necessário. Eu acho que o seu exemplo, a sua fala precisa ser registrada para qualquer profissional, mas para quem escolhe cuidar e lidar diretamente com a comunicação, isso não pode se perder, viu, gente? Eu acho que os nossos alunos, as famílias que estão assistindo, precisam de verdade cuidar para que essa credibilidade ela esteja pautada no princípio da verdade o tempo todo, né, Cid? Sim, exatamente. E aí a profissão do jornalista... E assim... É difícil, viu? Você buscar a verdade e procurar as fontes, porque o jornalista, ele ao longo da carreira, ele vai ter que cultivar fontes, né? Vai ter que ter fontes que vão ajudá-lo em várias situações. E não só fontes oficiais, porque existem as fontes oficiais, né? Você vai ligar para a assessoria da polícia, ela vai te dizer, do bombeiro vai te dizer.
um bom jornalista, antigamente era assim, um bom jornalista tinha que ter uma agenda telefônica cheia de telefone de todo mundo. Aham. Não só das fontes oficiais, mas também de fontes que você faz, fontes particulares. Isso é importantíssimo para o jornalista. E essa batalha é difícil. Assim, é importante o jornalista ler muito, mas ler muito é ler livros, livros inteligentes, livros importantes, que vão ensinar não só livros de jornalismo, mas livros, inclusive de literatura, para ele melhorar o vocabulário dele, melhorar a escrita dele, porque o jornalista precisa saber escrever e escrever bem, né? E precisa saber o português. Ah, tá, o jornalista não precisa saber o português igual um cara formado em letras. Claro que não, o cara formou em letras é especialista em letras, mas o jornalista precisa entender o português muito bem, saber as principais regras, saber como é que se escreve. E ter criatividade nessa hora é ler, é literatura, é assistir jornais, é ver telejornais. Então a meninada que não gosta de ver telejornais tem que assistir telejornais. E assim, todos. Às vezes eu fico vendo, eu vejo um, passo para o outro, passo para o outro, passo para o outro. Às vezes eu estou vendo três ao mesmo tempo. Aí eu Aham. zapeio para um, zapeio para outro, assisto. Aí estou ouvindo rádio aqui, ouço notícia, aí vejo na internet alguma coisa. Tem que estar lendo o tempo inteiro, tem que estudar também, é importante estudar. Por isso que eu falei de livros interessantes, importantes, porque isso aumenta a inteligência para poder ter uma percepção de como que as coisas funcionam, porque só daí você vai ter um espírito crítico, vamos dizer assim, para poder construir uma matéria dentro de uma realidade para você chegar o mais perto da verdade. Então, não é fácil, é difícil, né? Porque você chegar nesse meio, ainda mais você lutando contra o tempo. E hoje o jornalismo sempre foi para ontem. Tudo do jornalismo sempre foi para ontem. Porque assim, quem dá a notícia primeiro, parabéns, deu notícia primeiro, deu, né? Furão, o cara foi lá e deu, né, fez uma matéria exclusiva e tal, não sei o que, falou primeiro. Só que muitas vezes é mais importante você entender aquela notícia, você apurar aquela notícia, pesquisar aquela notícia e ser o segundo, o terceiro a soltar essa notícia do que ser o primeiro e soltar tudo errado. Quando você quer soltar alguma matéria exclusiva, você já tem que estar muito convicto que aquilo ali está tudo correto. Eu, graças a Deus, consegui fazer isso ao longo da minha carreira toda e tal. Inclusive Enfim, foi premiado por isso também, né, Cid? Vale a pena dizer que há esse reconhecimento, porque às vezes a gente liga a televisão e vê lá o jornalista dando uma notícia, mas existe um mercado que está atento, né, ao diferencial. Qual é, é hoje, se você for dizer assim, o diferencial do jornalista para o nosso jovem que quer entrar no jornalismo? A gente já sabe a necessidade, o que você diz, de saber qual o caminho seguir, conhecer as novas tecnologias. Mas o que é diferencial? Você falou um tanto de coisa que me chama a atenção. A responsabilidade, preocupar com o outro, saber que vai fazer a diferença. Mas se você fosse falar assim, olha, o diferencial, o que seria? aqui, coração. Para ser jornalista tem que ter. Gente, o Cid está emocionado, né? Porque para fazer para fazer reportagem, para ir para a rua, para impactar na vida das pessoas, precisa de emoção, né? Precisa de gostar do que faz. E eu tenho certeza que é isso que te torna um jornalista muito especial. Eu tenho certeza que esse é o diferencial do nosso bate-papo também, sabe, Cid? É saber que eu tenho escutado isso em todas as conversas. Hoje é a nossa quinta conversa, nossa quinta edição, para falar mais bonito. E todos os profissionais falaram sobre isso, do amor, daquilo que conduz. E eu fico muito feliz de te ver emocionada e saber que você faz por amor. Mas é isso mesmo. E assim, ter aquela coisa do espírito crítico, de você pensar no próximo, quando eu falo, é pensar de forma geral na sociedade. Isso aqui que eu estou fazendo está ajudando em quê a sociedade? Está ajudando em alguma coisa? Hoje a gente vive muitas vezes a gente vê algumas notícias que
prezam mais pelo espetáculo, né, vamos dizer assim, espetacularização da notícia, né, e tal, que a gente no meio do debate questiona muito. Isso é importante, mas por que tem que ser feito assim? Porque isso aí você está fazendo um show só e não contribui com nada para a sociedade, não avança em nada as discussões. Você não está apresentando ali uma solução, você não está mostrando uma saída, você não está mostrando uma solução. Né? Assim, eu até costumo dizer, sem, não estou aqui criticando nenhum colega meu, mas assim, criticando às vezes uma crítica construtiva de uma forma de atuação do jornalismo de modo geral, que na verdade acaba também sendo uma questão de ter que vender, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu questiono muito matérias. Eu falo uma diferença. Existem matérias policiais, aí sim, policiais, e existem as matérias policialescas, né? Policial é uma coisa, policialesca é outra. Uma matéria policial bem feita vai ter uma resposta legal, um resultado legal. De repente você faz uma matéria policial, faz uma denúncia, você vai conseguir levar a polícia a prender alguns bandidos. Né? Isso é legal, isso é bacana. Mas você fez uma coisa inteligente, você fez uma investigação, aí vem o jornalismo investigativo, por isso que o cara tem que estar sempre lendo, o cara tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre prestando atenção no que acontece no mundo inteiro, ao redor, na cidade dele, no bairro dele, no vizinho dele, tá ligado em tudo que está acontecendo, na cidade, no estado, no país, no mundo, para saber isso é assim, isso é assado, isso é desse jeito, isso é daquele jeito, tem que estar sempre ligado. Então, assim, aí vem uma diferença. Agora, a policialesca, não. A policialesca, você vai ver, de repente, um repórter todo dia subindo uma comunidade, junto com a polícia, rolando no chão, tomando tiro e dizendo tiro, tiro, bomba, bomba. Eu não acho que isso Sim. contribui com alguma E coisa. é tão interessante porque você está falando o seguinte, é a mesma notícia que pode ser dada de forma diferente e para impactar de uma maneira diferente, né? E a gente Sim. sabe que isso, infelizmente, é uma realidade. Por isso que a gente quis trazer você, que tem o reconhecimento que tem, né, no meio, porque é preciso que o diferencial venha da emoção, do amor e da responsabilidade com que se está fazendo, com que se escolhe fazer, né? Então, a escolha profissional ela é muito importante. Eu fico muito feliz de saber que os nossos alunos têm a oportunidade de ouvir, né? Que a gente não faz uma escolha só pelo... Claro que o sonho tem que te conduzir, mas o glamour vem com muito trabalho, o reconhecimento vem com muito trabalho, né? E a valorização vem com muito trabalho. Né? E mais do que isso, a responsabilidade. Eu acho que, na verdade, a galerinha aí que está ouvindo, tá vendo, né, tá ouvindo e vai prestar vestibular, está nessa fase aí, eu acho que a principal coisa é não apavora, não. Eu costumo falar assim, não apavora, não. Não apavora, não. Fica Escutaram, tranquilo. gente? Pensa com calma, não apavora, não e tal. Avalia tudo e tal. Pô, isso eu acho legal, isso eu acho legal. De repente, ele até pode errar, entrar na faculdade, chegar no curso lá e falar assim, pô, não queria isso, eu queria aquele ali que eu tô vendo agora. Aí ele muda. Porque assim, o que tiver que ser vai acontecer de bom, entendeu? Assim, tem que pensar isso, dessa forma. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu acho que o meu exemplo é diferente de um monte de gente aí. Assim, porque aquilo que eu falei é aquilo mesmo. Eu nunca, com 17 anos, eu não estava pensando muito no que eu queria ser, não. Mas eu estava perto dos 18 e estava no meu último ano lá, na época era o terceiro ano científico, né? Aí eu falei assim, bom, agora eu tenho que pensar alguma coisa, né? Mas o que tem? Aí Mas tá você foi... comunicação, pô. Comunicação eu gosto, hein, velho? Comunicação acho que legal. Acho que eu vou fazer esse negócio aí. Aí, por que comunicação, publicidade, ficar fazendo propaganda? Pô, é legal, mas não sei. Aí eu falava, o jornalismo é bacana, né? Porque você conta as historinhas. Ô Cid, mas é muito legal, porque o que você está falando é o que a gente percebe em muitos dos nossos alunos, né? E às vezes é um pânico, assim, o que eu vou fazer? É mais ou menos assim, o que eu vou fazer quando eu crescer? Só que agora eu cresci e eu preciso resolver. Mas tem uma coisa que a gente não... Por mais que você está falando assim, eu pensei nisso com 18, mas você foi atrás de algo que é muito importante. Autoconhecimento e habilidades. Então, quando você fala assim, eu sabia... Eu identifiquei aquilo que eu sabia que eu gostava, é um caminho. Então, acho que é uma dica que fica para o nosso aluno.
né? A gente tem Exatamente. áreas afins e áreas que eu não quero nem ver. É. É um caminho, O negócio, né? o negócio é identificar ali o quanto antes puder, né? Se entrou para o curso tal, tenta identificar ali, no caso do jornalismo, tenta identificar o que você quer fazer dali para frente. Pô, entrei, deixa eu ver o que eu tenho de opção aqui. Pô, eu tenho TV, eu tenho rádio, eu tenho jornal impresso, eu tenho, pode ser, eu tenho, enfim, assessoria de imprensa. O que eu posso fazer? Ser assessor de imprensa de um atleta, de atletas, porque é legal, ser assessor de imprensa de um clube que eu gosto de futebol, eu posso trabalhar em TV, mas eu quero ser repórter ou não? Eu quero fazer o quê na TV? Eu quero ser editor, eu quero ser o quê? Eu quero ser chefe? Porque E o assim, curso eu proporciona muitos caminhos, não proporciona, Cid? proporciona muitos caminhos e você definindo, você sai atrás de estágios para você poder realmente ver se é aquilo que você queria mesmo, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte, eu no jornalismo, é, eu, eu sou repórter, eu quero ser repórter, eu não quero ser chefe, eu quero ser repórter, continuar sendo sempre melhor o possível, sempre melhor o possível. Eu vejo alguns repórteres que são repórter a vida inteira, eu falo, pô, eu quero ser igual esse cara aí, Ernesto Paglia, esses caras aí e tal. Esses caras são repórter a vida inteira, eu também sou repórter a vida inteira. Eu nasci para ser, isso eu já sei. Essa é uma escolha. Você fez essa É uma escolha, escolha. né? E por Eu não mais sei que se eu você... fizesse. Eu não sei se eu fiz essa escolha ou se o jornalista me escolheu. Eu acho que foi o jornalista que me escolheu. Vocês se escolheram, então, né? E Pode foi uma ser. escolha de sucesso, uma casadinha de sucesso. O Cid, eu É. estou com o coração apertado, porque conversa boa passa rápido. Nós já passamos de alguns minutos, então eu queria muito que você fechasse essa conversa assim. Primeiro. A gente já sabe que tem mercado, mesmo com essa informação que é rápida, né? O mercado continua aí, a gente sabe. O Cid, por exemplo, tem um canal hoje também, que ele também Tem um é canal de YouTube, indômito, né, Indômito, Cid? Indômito, 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 deve esquecer. que une o lazer, que é o hobby, uma coisa que você gosta de fazer com informação, então acho que é legal. Mas só que a gente pode conciliar, né, o que a gente tinha de tradicional com o que a gente tem de novo. O que eu Sim, penso é que você deixou para a gente vários ensinamentos, assim. A responsabilidade fica para mim no topo, né? Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós escolhemos fazer. É fundamental que a gente também consiga se autoconhecer, saber as nossas habilidades, né? E saber que glamour é reconhecimento, muito mais do que vida boa, é muito trabalho duro. O que você fecha dizendo aí para o nosso aluno, para o nosso jovem que quer ser jornalista, repórter, trabalhar com comunicação, para a gente poder fechar? bora logo vencer estagiário meu. Então, gente, ó, já sabe. Mas agora, para falar sério é o seguinte, eu sou suspeito para poder falar de jornalismo, porque eu gosto demais. Então, eu acho muito legal. Televisão, para mim, é minha paixão. Telejornalismo, minha paixão. Reportagem, minha paixão. Então, eu acho muito legal. Eu não sei alguma coisa que eu posso falar de ruim. Trabalhar final de semana é ruim? É ruim. Domingo é ruim? É ruim. Feriado é ruim? É ruim. Mas eu gosto tanto que eu vou e faço, né? É, e assim, eu não consigo ver, eu só vejo coisas boas no jornalismo. Eu gosto tanto de estar. É tão legal, gente, fazer jornalismo, é tão legal. Trabalhar em televisão, então, é tão legal, porque você vê as coisas acontecendo, a gente conta aquela história que está acontecendo, conta a história da nossa cidade. Não precisa ser na TV, não, pode ser no rádio, enfim, pô. Você vai ver as coisas acontecendo na sua frente, você vai conhecer pessoas, você vai ouvir essas pessoas, você tem que saber ouvir essas pessoas, ouvir o que está doendo para ela, o que ela precisa de ajuda, o que você pode fazer. Você vai viver a vida das pessoas mais de perto, isso é muito legal. Você vai a muitos lugares bons e muitos lugares ruins também. Ruins, vai ter tiroteio, que vai ter Vai confusão, ver coisas tristes, né, Cid? vai ver muitas coisas tristes, que eu não vou nem citar quantas, porque são muitas e muitas, mas vai ver muita coisa boa também, mas isso faz parte da profissão, isso faz parte daquela questão de você viver a história e contar a história para as pessoas. Eu acho isso legal demais. Que bom, que Agora, bom. quem quiser fazer, se liga no português, em história também, vai ler muito livro, vai ver telejornal também, vai ler jornal, vai ouvir rádio e vem ser estagiário do papai.
Ô Cid, a nossa professora de literatura, os professores de língua portuguesa, eles vão te ovacionar, e eu também, porque eu adoro, né? Acho que ler a gente ter sonhos que a gente pode ter nas mãos, assim, e ampliar o conhecimento. Então, eu agradeço demais. Olha, os nossos alunos que tiveram a oportunidade de assistir, de participar, eu já vi alguns aqui, viu? Do terceiro ano, inclusive, do ensino médio. Quero dizer para vocês, o caminho, ele precisa ser trilhado com o que a gente gosta, com o que a gente conhece, com o que a gente se conhece. É permitido a gente se conhecer mais ainda pelo caminho, mas com muita responsabilidade. Muito, muito obrigada pela sua participação. Quero dizer que você é um profissional que eu admiro muito pessoalmente, sei do seu trabalho, né? Acompanho o seu trabalho, da sua seriedade. E o que você conquistou, e ainda tem muito para conquistar, está relacionado à sua paixão, que salta aos olhos, né, que está dentro do seu coração e escorre pelo rosto, né, que escorreu aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Cid? Muito obrigada de coração. Obrigada a todo mundo Valeu. que entrou, que conversou. E eu queria demais que você finalizasse para a gente aí, ó, esse bate-papo de hoje. E eu finalizar? É. Tá bom, gente. Eu agradeço vocês. Obrigado. Para os alunos, é isso aí, galera. Vão prestar atenção nas fake news, né? Quem quer ser jornalista, então, conversa com seus colegas do lado aí, fala, ó, faça um não, que isso é feio, isso não é legal. Vamos conversar direito, alegria, alegria. E é o que eu falei, vamos embora, vamos fazer. Se precisar de mim, estou por aí. Os alunos que quiserem fazer, quiser conversar mais, estou na área aí, é só falar comigo que a gente dá umas dicasinhas assim. Eu costumo dizer o seguinte, não vem querer aprender comigo não, que vai desaprender. Mas eu tento ajudar. Cid, obrigada. Foi um bate-papo delicioso. Eu ficaria com você aqui mais muito tempo. Eu tenho certeza que todo mundo, né? Mas te agradeço muito. E nós vamos marcar mais vezes. Foi só a primeira de algumas, viu? Os nossos Beleza? alunos precisam ter exemplos como você. Queridos, muito obrigada a todos, viu? E quinta-feira tem mais. Quinta-feira nós vamos conversar com profissionais de arquitetura. Então eu queria que todo mundo viesse, participasse, porque é muito bom a gente descobrir que em todas as áreas a gente tem que ter amor, respeito, carinho pelo que está fazendo, pensar no outro, né? Responsabilidade, e esse é o nosso propósito com as lives das profissões, com cada profissional, cada um melhor que o outro, para tornar as nossas noites mais gostosas aí. Obrigada, Cid. Obrigada, Valeu. gente. Obrigado. Um Valeu. beijo.